Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcela, eu sou arquiteta, urbanista e trabalho na área de produto da Vita. Nós estamos aqui hoje reunidos para falar um pouco sobre arquitetura social. Eu estou muito contente de estar aqui, é uma honra poder participar dessa conversa, realizar essa troca de reflexões que são super importantes e que impactam diretamente no nosso dia a dia, não só no trabalho, né, como na vida. Porque além de arquitetos, nós vivemos e usufruímos de tudo que as cidades nos proporcionam. Eu gostaria muito de agradecer aos nossos convidados, a Amanda Rosa, a Mariana Peloso e o José Eduardo. E vou pedir para que vocês se apresentem um pouquinho para a gente. Bom, vou começar pela letra A, né? Meu nome é Amanda Rosa, né? Sou arquiteta urbanista, sou formada há 10 anos. Sempre trabalhei no mercado imobiliário, passei por grandes companhias. No ano de 2019 tive a experiência de trabalhar na Coab, que trabalha com habitação de interesse social, né? Coab Campinas. Participei da implantação da lei de interesse social de Campinas. Foi uma grande experiência, que é super válida para a gente até bater o papo aqui hoje. E hoje atuo como coordenadora de incorporação no grupo Build Vita. Meu nome é Mariana, sou engenheira civil, sou colaboradora do Vita e da Build desde 2017. Eu trabalho na área do crédito PJ, que busca o financiamento dos nossos empreendimentos. Tenho um pouco de interesse, de conhecimento de habitação de interesse social, fui estagiária da Caixa na área de habitação. Tenho certeza que o bate-papo de hoje será muito produtivo. Oi, sou José Eduardo, arquiteto urbanista, sou sócio proprietário de uma empresa, AB Arquitetura Social. Na verdade, hoje ela vai num caminho destinado para esse produto, mas eu tenho experiência com arquitetura contemporânea, onde eu busco um pouco da ideia de trazer recursos alternativos, meio que uma ideia para poder implantar na arquitetura social, e com algumas experiências diretas com Minha Casa Minha Vida, que eu tive aqui na minha produção, na minha cidade. Legal, gente. Então sejam muito bem-vindos, né, os três. Vou fazer uma pequena introdução só para a gente entrar no tema e depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Então vou trazer aqui alguns dados, né? Segundo uma pesquisa recente realizada pela FGV, nós temos no Brasil um déficit habitacional de aproximadamente 7,7 milhões de moradias. É um valor bem alto, né? Desde a década de 70, o tópico de habitação tem sido incluído, recorrente na formulação de políticas públicas, né, e no planejamento urbano do Brasil. Porém, né, se a gente analisar a nossa história, nem sempre as políticas foram construídas, as ações políticas foram construídas com um processo de evolução crescente. Nós tivemos alguns períodos de avanço e alguns períodos de retrocesso ao longo dessa trajetória. Aí, algumas datas eu acho que são importantes, né, que eu gostaria de elencar. A gente teve em 2003 a criação do Ministério das Cidades, que representou um marco muito importante, né, para a gente, tanto como cidadão e todo mundo que trabalha com habitação e com planejamento urbano. A gente teve em 2009 o início do programa Minha Casa Minha Vida. E agora, em 2020, nós temos um novo programa do governo, que é o Casa Verde e Amarela. Vou começar com a primeira pergunta, né? Que a gente gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre o momento atual que nós estamos vivendo. Estamos em um período de avanço na criação dos projetos de interesse social? Olha, eu acho que a pandemia, eu senti como arquiteta, acho que os meus colegas aqui também acabaram sentindo, que as pessoas passaram a dar outro valor à habitação, né? A habitação deixou de ser um dormitório, né? Porque você trabalha o dia inteiro, tá naquela correria, vai para casa só para dormir. E aí você passou a enxergar a habitação de uma outra forma, né?
Então, a valorização da habitação, as manutenções, ou mesmo as pequenas obras que as pessoas às vezes não faziam, acabavam deixando, começou a mudar um pouco esse olhar, né? Acho que tudo a gente tem que enxergar o lado bom e o lado ruim. Eu entendi que esse foi o lado bom do que aconteceu, né? Das pessoas passarem a dar valores a algumas coisas que não davam antes, até pela correria do dia a dia, e eu entendo que a habitação foi um pouco disso. Foi isso mesmo. Eu também enxergo que, assim, que o setor da construção, ele está sempre em constante desenvolvimento, né? Então, o mercado, ele busca sempre aperfeiçoar os projetos. Então, a gente fala assim, desde a concepção até a construção, né? Eu acho que sempre tem um propósito que é permitir que as famílias, eles desfrutem de uma moradia adequada, né? Uma boa qualidade. Legal. É importante mesmo falar da pandemia, que eu acho que foi uma mudança, né, que houve, onde o lema era ficar em casa, né? E aí a gente se depara com uma situação que muitas pessoas não têm essa casa para ficar. Então, essa vulnerabilidade foi muito grave, ficou muito transparente para a nossa sociedade. Em relação ao avanço dos interesses sociais, eu acho que assim, na década de 50 até a década de 80, com a ideia da política de interesse social que vem desenvolvendo, eu via avanço no sentido do ensino, né? O ensino era mais presente, né, junto com essas políticas públicas de interesse social. Já hoje a gente não vê esse ensino, a não ser a partir de 2016 com o Aravena, né, que ele fala no prêmio Pritzker, que ele acaba ganhando o prêmio Pritzker, trazendo essa questão do social. Então, eu acho que o avanço ainda é difícil falar hoje a respeito de políticas públicas de interesse social. Acho que está tendo uma tentativa, né? A gente ainda tem um caminho longo a percorrer, com certeza. Com certeza, gente. E se a gente, pensando no Minha Casa Minha Vida, né? Desde os primeiros anos do Minha Casa Minha Vida até hoje, vocês entendem que a gente teve mudança real, assim, na qualidade da moradia, né? Mais ou menos assim, vocês acreditam que o próprio mercado, né, considerando as concorrências que são criadas dentro desse mercado, eles estão impulsionando uma melhoria na qualidade dos projetos? Olha, comparando Minha Casa Minha Vida de 2009, de quando ele lançou, né, ou quando deu start no programa para hoje, acho que a gente já evoluiu bastante nisso. Acho que teve a implementação da norma de desempenho, né, então que a gente percebeu que não era só a moradia, que tem que ter bem-estar, que tem que ter qualidade nessa moradia, né, a Caixa, até a Mari vai falar mais, tem essa participação de fazer com que as coisas sejam cumpridas, né, para pensar também nesse bem-estar. Acho que a questão de mercado, a concorrência também gera isso, né, tem o lado bom e o lado ruim da concorrência. Acho que quando para você se tornar mais competitivo no mercado, você tem que ir melhorando cada vez mais o seu produto, né, começar a olhar ele não só como um produto vendável, mas ele é um lugar que você vai criar um novo ritmo para aquele bairro, um novo ritmo para aquelas famílias que às vezes nunca moraram em edificação e estão saindo da casa para morar numa habitação vertical, né? E aí trazer a qualidade que ela não tinha fora para dentro dos empreendimentos. Então isso eu sinto, assim, quando eu olho de 2009, os projetos iniciais e agora os projetos que andam saindo, eu senti essa evolução e acho que foi um pouco graças ao mercado e também graças a essas normas que ficaram cada vez mais efetivas para que os produtos, as habitações melhorassem, né? Tem coisa a melhorar ainda? Com certeza, ainda temos coisas para evoluir, mas acho que vale a pena a gente reconhecer que mudou já bastante, né? A gente está caminhando aos pouquinhos, mas está caminhando. Concordo com você totalmente, Amandinha. Se a gente enxerga nitidamente a evolução que nós tivemos na construção, né? Mas eu acho que a gente sempre precisa de inovar e modificar a habitação conforme a necessidade das famílias. Eu acho muito interessante quando a gente faz um benchmark com as famílias que possuem esses imóveis e a gente conversa com eles, e através das novas tecnologias que o mercado está trazendo,
a gente aperfeiçoa as unidades com uma qualidade, com estratégia e com soluções adequadas de infra, para que as pessoas tenham uma condição de habitabilidade boa, né? Com todo mundo conseguindo usufruir muito bem. E eu também sempre penso que a gente tem que entregar à família um imóvel que gere um custo básico para ela poder fazer a manutenção, que as famílias consigam usufruir sempre com qualidade do imóvel. Eu vejo que o Minha Casa Minha Vida, eu não sou contra a iniciativa privada, eu acho que ela é muito importante nesse desenvolvimento, mas eu acredito que o Minha Casa Minha Vida, ele, não só ele, como todos os programas que houve no Brasil, ele acaba reduzindo a ideia de programa de habitacional. Ele passa a ser um programa de construção. E isso é diferente, porque quando a gente fala em programa habitacional, que envolve o direito à cidade, o contexto que ela está inserida, a cultura e a qualidade, principalmente, eu vejo muito como número, construção e pouca preocupação com as unidades habitacionais de fato, com as pessoas que ali estão morando. Então, assim, eu de fato tenho algumas críticas mesmo em relação a isso, mas não diretamente à iniciativa privada, apesar que foi assim, né? A questão do crédito, a questão do lucro, sempre foi acima da qualidade da arquitetura do espaço urbano que está inserido. A preocupação de você estar entendendo o local, analisando a infraestrutura, a condição urbana daquele local e pensando num projeto que atenda aquela população, né? Quando você tem essa possibilidade de fazer esse trabalho numa escala um pouco maior, né? Sair do papel do projeto arquitetônico, é muito bacana, né? A gente tem feito um trabalho cada vez mais nesse sentido e é muito legal porque você humaniza, né, a arquitetura. É bem importante isso. E é bem assim, meio que um misto mesmo do que o José falou, né? Os programas, com certeza, iniciaram com foco de acabar com o déficit habitacional, mas talvez de uma forma meio atropelada, né? Com regras não tão claras. A gente tem também legislações, às vezes, que nos engessam um pouco na criação dos projetos arquitetônicos, né? Então, assim, a gente vê, às vezes, a gente quer fazer um projeto diferenciado, não, tem limitação na legislação, que a unidade tem que ter, no mínimo, 50 metros quadrados. Poxa, mas o cara tem condição de pagar uma unidade de 30 e ele vai estar feliz naquela unidade? Aí a gente cai um pouco do que a Mari falou, da gente entender o cliente, né? Não engessar os profissionais da arquitetura, os próprios clientes. Eu tenho condição de ter uma moradia, mas hoje minha moradia de 50 metros quadrados não dá. O caderno de orientação técnica, né, do Minha Casa Minha Vida, ele é muito travado, né? Talvez a evolução, as melhorias que a gente falou antes, poderia ser mais nessa questão do ensino, das universidades, das pesquisas, está inserida nesse programa. Talvez é uma forma de ampliar essa visão, né? E eu acho que assim, apesar da crítica do mercado imobiliário, eu acho que isso é uma grande crítica, mas também não dá para colocar tudo nas costas dele, porque você esbarra. O poder público meio que virou as costas, entregou tudo. Existe um interesse financeiro de juros, de lucro, é uma outra coisa, mas realmente o Estado ele não atua mais como ele atuou antigamente, mudou muito. Eu acho que isso ficou ao léu aí. E aí você tem a hora que você fala nisso, aí cai também no que a Marcela falou. Aí você sobra assim, às vezes, só para o empreendedor, levar uma estrutura muito grande. Será que não seria legal vamos fazer num contexto, né? Pega a contrapartida de um, a contrapartida do outro, vamos melhorar esse bairro, vamos melhorar essa região, vai fazer ampliação do perímetro urbano, vamos fazer, mas vamos concentrar energias, não às vezes, e aí a gente cai de novo nas políticas públicas, da gente ter às vezes, alguns pagam pelo todo, e aí quem paga o preço é o cliente, né? Porque alguém tem que pagar o preço, porque por mais que a gente tem que pensar que
a gente não é ONG, né? A gente tem pessoas que trabalham com a gente gira um ecossistema enorme, falando de construção civil, de trabalhador, de especialistas, de todo o suporte que a gente tem por trás. Então, assim, a gente quer entregar de qualidade, mas também ter um respaldo político, público, que nos ajude nisso também, né? E aí, assim, a roda gira. Mas aí o que acontece a nossa roda Brasil está um pouco quadrada, né? Que aí alguns ganham, ela não gira. A gente pensar no que a pessoa precisa. Então, desde mobilidade urbana, desde escolas próximas àquelas unidades, de unidades básicas de saúde. Então, assim, a gente tem que sair um pouco do papel e ir para a prática, né? Ver realmente o que a pessoa necessita. Com certeza. Ô, gente, e já que a gente está falando de política pública, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o novo programa do governo, né? Que é o Casa Verde e Amarela. Olha, eu assisti o ministro apresentando, né, o pessoal da Caixa falando sobre. Acho assim, o que eu vi assim de grande diferença entre o Minha Casa Minha Vida e a Casa Verde e Amarela, depois a Mariana vai falar com mais propriedade, é que você não foca só na produção de unidades novas, né? Você tem um foco aí na regularização fundiária e na melhoria do que já existe. Porque quando você pensa, né, a pessoa às vezes mora naquele lugar, é uma casa precária, mas ela mora naquele lugar, às vezes ela tem um comércio informal ali, ela tem uma história com aquilo, não é simplesmente tirar a pessoa dali, né? É muito mais, às vezes você conseguir, às vezes, fazer uma reforma, ela tem a possibilidade de fazer uma reforma mínima que seja, ou mesmo dela conseguir a titularidade daquele imóvel, para ela poder gerar, ela refinancia aquele imóvel, ela tem um dinheiro em caixa, ela melhora a qualidade de vida dela. Então, assim, uma questão social muito além só da moradia, né? Então, eu fiquei bem feliz quando eu li a minuta, quando eu assisti os pronunciamentos. Eu acho que se for visto com esse olhar, né, se juntar um pouquinho do que a gente falou aqui, que aconteceu do Minha Casa Minha Vida e mudar um pouco esse olhar, a ideia é boa, né? Vamos ver a aplicabilidade, né, Mar? É isso mesmo, Amandinha. Assim, o programa, as iniciativas dele estão muito bonitas, vamos falar assim, né? Então, eles buscam sempre ampliar o estoque de moradia e atender às necessidades da população, né? E uma das necessidades foi isso que você acabou de falar, que não é só a criação de novas moradias, porque o que adianta você tirar a pessoa de um centro urbano, levar ela afastada, sendo que o trabalho dela vai ficar no centro urbano, né? Então, essa iniciativa deles é muito legal. Em comparando com Minha Casa Minha Vida, que assim, a população de baixa renda antes era só a produção subsidiada. Então, era o governo e junto com o órgão financiador, eles buscavam uma construtora para poder construir as unidades novas, né? E eles alocavam as famílias até essas unidades. Mas agora não, agora no Casa Verde e Amarela, a gente tem outras modalidades de atendimento. Então, desde a produção subsidiada, que é igual do Minha Casa Minha Vida, nós temos agora a regularização dessas moradias que estão em locais inapropriados ou estão fora, né, da regularização. Nós temos também a modalidade de melhoria dessa habitação, então eles vão identificar as famílias que necessitam de ajuda para melhorar a sua unidade e regularizar ela, e também a produção financiada. Então, assim, isso é comparado com o programa Minha Casa Minha Vida, igual vocês disseram, se as diretrizes vierem para atender realmente essa população, eu acho que é uma inovação do setor e vai vir para melhorar a vida de todos, né? Uma das outras mudanças que teve no programa foi a redução da taxa de juros. Antes, o Minha Casa Minha Vida, ele trabalhava com uma taxa fixa, que variava de acordo com a faixa de renda da família. Mas agora, com o programa, além de variar com a faixa de renda, vai mudar também a localidade e com isso vai trazer as taxas de juros variáveis, né? Ainda a gente não sabe realmente como que vai ser o programa, porque as portarias ainda não foram publicadas, mas a gente espera que isso seja em breve, né? Que eles apresentem um fluxo completo e que com isso a gente busca as melhorias das unidades habitacionais. Acho que
A Casa Verde e Amarela é praticamente o programa Minha Casa Minha Vida, né? Infelizmente, existe um recado político nisso, que é a substituição do nome. Eu acho que vale ressaltar, né? Que é uma substituição do nome, me parece mais um recado político, mas a inserção da regularização fundiária no texto é interessante. Porém, não é nada que já não acontecia antes, né? Existem programas de regularização fundiária. Eu acho que nesse quesito de regularização fundiária é importante estar no texto, porém ele vem para substituir a taxa 1, que é de 0 a 2 mil reais, que talvez seja o pessoal que mais necessita de habitação, foram retirados. Estão enganados. Então, esse pessoal de 0 a 2 mil reais que foi retirado, eles entraram com a possibilidade de regularização fundiária, poder regularizar o imóvel que eles têm, mas tirou a possibilidade de ter uma casa nova, por conta do valor da taxa que foi retirada. Então, assim, existem críticas, mas eu prefiro dizer que é uma evolução aí do Minha Casa Minha Vida, apesar do recado crítico em relação ao nome. Mas deixa eu até aproveitar e te perguntar, né? Eu também. Mas em relação à reforma, eu sei que você atua bastante em reformas sociais também, né? Você achou que é um item que eu acho que vai agregar muito, né? Sim, vai agregar, porque eu acho que a habitação social ele vai ter algumas vertentes, que é a habitação nova e a questão da reforma e a questão de uma possível ocupação de terrenos, de lugares vazios. Então, são várias formas de atuar, né? E eu acho que essa é uma das mais importantes, a reforma. As pessoas não querem sair do local. Às vezes você tem que atuar ali para aquelas pessoas morar onde elas estão acostumadas a vivenciar, estão inseridas num contexto cultural e familiar. Então, essas reformas é sim interessante. Acho que a gente sempre pode olhar de um lado otimista, né? Quando tem alguma alteração dessas, pensando que assim, que essas famílias elas não querem sair do local que elas estão, então que esse novo plano ele venha para ajudar a vida delas, né? Então, assim, a gente pensar que as pessoas vão executar conforme as diretrizes e que traga qualidade de vida para essas famílias. Eu acho também. Eu acho que também ele tem que ser trabalhado de uma outra forma que ele veio sendo trabalhado no 0 a 3, né? Acho que pensar um pouco bem fora da caixinha aí, talvez uma habitação de um método construtivo mais dinâmico, ou que gere uma produção mais rápida, para ter um custo muito baixo, porque o maior problema que eu via no 0 a 3 é que as pessoas não conseguiam manter aquela unidade, né? Elas não conseguiam pagar o mínimo do mínimo para manter aquela unidade. E aí, hoje, a gente vê grandes prédios aí nessa faixa que viraram pontos de facções criminosas, né? Porque as pessoas não conseguem manter e elas têm que viver, e aí viram grandes favelas verticais. Então, isso é o complicado. Acho que é aí que a gente tem que pegar, né? Se for ter um programa, cabe um olhar, né, focado nisso. Especial para isso. Muitos municípios, acho que a Amanda participou, né, de Campinas, Ribeirão Preto também, com a lei de habitação de interesse social, né? Então, os municípios, eles selecionam vazios urbanos, né, ao longo da cidade, uma tentativa de colocar para o empreendedor que a gente precisa se preocupar com essa faixa, a gente precisa pensar nisso, né? Mas eu acho que ainda não se chegou na melhor maneira de fazer isso, porque é o que vocês falaram, a gente precisa trazer inovação, né? Talvez seja um dos setores que mais está carente de inovação, né? De inovação pensando em custo, né? Pensando na habitabilidade, né? Pós-obra, né? Depois da entrega, como que essas pessoas vão viver ali, né? Vão pagar os custos dessas moradias. E educação, né? Um pouco do que o José está falando desde o início, né? De um pouco mais da gente ter um foco grande na educação, porque é muito além disso, né? Saber que, assim, é muito mais fácil se você ganha uma casa, você tem uma casa que você paga um valor mínimo por mês, você fazer um contrato de gaveta, vender essa casa e voltar para a favela, que você não paga água, não paga luz, não paga gás, não paga nada. Aí é uma questão muito
cultural, muito de educação, né? Que acho que a gente tem que, numa visão arquiteta, né? Trabalhar muito nisso, porque falta, né? A gente tem que ter um olhar para a educação, para que no futuro a gente possa ver bons frutos disso tudo que está acontecendo. Porque boas ideias a gente tem, um povo pensante, um povo atuante, isso a gente tem, mas tem que estar todo mundo na mesma vibe, né? É isso mesmo, eu acho que falta instruir as pessoas, né? Eu acho que o programa não pode acabar apenas na hora da entrega do imóvel. Eu acho que tem que ter o apoio à família na instrução educacional, sempre orientando eles, porque eu acho que é só através da educação, igual a gente está falando desde o começo, que as famílias vão entender que o melhor para elas é através do estudo, né? Sim. A questão do ensino, além da prática do ensino estar mais próxima do desenvolvimento dessas leis e diretrizes, com a educação que vocês estão falando das pessoas, eu acho que o quão importante é uma habitação para que as pessoas possam ter motivação para estudar, né? Então, é muito fácil a gente falar de educação e cobrar que os alunos se dão bem na escola quando acaba a aula e eles vão para um barraco de favela. Então, assim, inserir essa sociedade com habitação, que é a ideia do programa, também traz, né, a ideia da habitação como maneira de transformação, né, que possa dar essa segurança. As crianças vão estudar onde quando chegam em casa, entendeu? Então, assim, é muito ligado à questão habitacional e à questão educacional. É muito, muito próxima do desenvolvimento da sociedade. Perfeito, gente. Muito bacana toda essa troca. Falando ainda sobre a questão habitacional, né? Quando a gente olha para algumas cidades no Brasil, a gente encontra alguns centros urbanos que possuem uma vida diurna, né? Então, ali durante o dia a gente tem os comércios, transporte público, né? Então, toda uma movimentação. Porém, à noite, né, a gente tem uma sensação de medo. A gente tem medo de ir nos centros urbanos, né? A gente tem uma sensação de insegurança. Essas regiões, normalmente, elas possuem infraestrutura, equipamentos públicos, né? E, na maioria das vezes, ofertam uma quantidade boa de empregos. O que vocês acham, né, sobre a ocupação dos imóveis abandonados nos centros urbanos? Será que não está faltando também alguma política de incentivo para esse tipo de ocupação? Com certeza. Eu sou totalmente a favor de utilizar os imóveis subutilizados. Acho que retrofit, falando, por exemplo, em cidades maiores como São Paulo, é o caminho, né? A gente tem muitas áreas boas, áreas de grande infraestrutura, de movimentação, e assim, a questão da insegurança, quando você mora, você tem movimentação, você tem entrada e saída de pessoas o tempo todo, você acaba trazendo gera um pouco mais de segurança para aquele breu, que hoje você vai no centro de Campinas agora à noite, depois das 10 da noite, é um vazio. Aí você fica todo mundo, você entra à noite, dá medo. Realmente, não tem movimentação, não tem gente circulando, aí você gera um ambiente propício para a violência, né? Mas se você tem habitação, se você tem movimentação de gente, tem o ir e vir, tem a circulação, tem a pessoa passeando com o cachorro à noite, né? Você gera uma dinâmica muito diferente. E esses prédios subutilizados por embargos ou qualquer coisa nesse sentido, eles deviam ter políticas específicas para essa estruturação desses prédios. Eu tive uma experiência de um retrofit na minha carreira que foi muito bacana, só que a gente, assim, apanhava muito. Então, por exemplo, no prédio não dava para ter gás, porque o prédio já estava pronto, não dava para ter gás. Então, a pessoa já tinha que ter, por exemplo, fogão elétrico, né? A gente já avisava que tinha que ter o fogão elétrico e não dava para passar a tubulação de gás. Para o bombeiro, a gente tinha que ficar explicando 1000 vezes. Para a prefeitura, a gente tinha que ficar explicando 1000 vezes. Tinha que falar, gente, mas é um retrofit. Não tem como eu quebrar para pôr um corrimão especial na escada. A escada é assim, a escada eu tenho um dente em L. Como que eu vou quebrar essa escada inteira? 21 andares, né? Então, assim, é um prédio que tem condições de habitabilidade? Tinha total. Depois de uma boa reforma, tanto que ele está pronto em São Paulo, é um baita case de sucesso,
Mas para o empreendedor, para quem quer fazer, é muito maçante. Então, eu acho que hoje se faz pouco no Brasil por isso. Porque você tem que ficar provando para as pessoas da prefeitura e de órgãos que eram para ajudar a viabilizar que você está certo, que você não está fazendo nada de errado. Que é possível morar ali, né? Que não é porque é velho que... Não, se vai ser reformado, se tem uma boa estrutura, tem uma boa condição, é possível. Então, é o que eu mais vejo, assim, eu acho que é feito pouco justamente por isso, por não ter incentivo. E a gente pode falar além, né? Quantos prédios a gente tem de bens tombados caindo, se deteriorando, e que podiam virar habitações, que podiam virar escolas, que podiam virar centros de cultura, que a gente vê, assim, a FEPASA Campinas, a gente vê lá, toda vez que a gente passa de carro do lado, a gente fala, poxa, né? Se fosse na Itália, se fosse em Portugal, olha a importância que ia ter esse lugar, né? Olha quanta história tem aqui. Né? Eu desaproprio um espaço ali, faz habitação, aí você tem lugar para crianças, tem parque, olha que legal. Mas essa visão ainda é muito limitada no nosso país, né? É bem triste, porque você vê as coisas deteriorando, os prédios acabando, a gente perdendo por incêndio, como aconteceu no Rio de Janeiro com o museu, né? E tantos outros, por falta de manutenção, e podia estar tendo um uso ali que a população utilizasse, né? Sim. Concordo totalmente com você, Amandinha. Falta incentivo do governo quanto a isso, desde a gente fala em pensar em habitação, desde até em centros culturais, né? E eu penso igual vocês, eu acho assim, se nos centros urbanos, durante o dia, se ele tem vida, se ele tem infraestrutura, ou por que também não ter à noite, né? As famílias, elas vão ter também tudo ao redor delas. Então, eu acho que é totalmente válido e falta realmente um incentivo do governo. Existe um movimento, né, de ocupação do centro em São Paulo, alguns projetos que realmente debatem esse assunto. É legal ouvir vocês que tiveram essa experiência com a prática, né, de tentar trabalhar essa reforma e entender que o Estatuto da Cidade, que tenta regulamentar um pouco da Constituição nesse assunto, ele traz a ideia da função social desses edifícios, de terrenos vazios, que é uma maneira de cobrar os proprietários, a iniciativa privada, em dar essa função social, e talvez é o mais importante, né, para cumprir esse papel social, de várias maneiras, ou com habitação, ou com comércio, para poder gerar esse movimento, né? E é importante pensar também, né, nesse zoneamento, onde pessoas de baixa renda muitas vezes trabalham no centro. Por que não favorecer essas pessoas que possam morar mais próximo, até mesmo pela questão da mobilidade, um assunto tão bem discutido hoje? Acho que é por aí. Acho que, infelizmente, eu vou estar sempre criticando aí as políticas públicas que acontecem. Eu acho que nesse quesito social ainda falta muito e a gente se depara com esse problema. A questão da função social mesmo desses terrenos, você se depara com pessoas poderosas, com políticos, com pessoas ricas que não querem. E isso é para combater a especulação imobiliária, que eu acho que é o grande câncer da sociedade, é a especulação imobiliária. Exatamente. E aí acaba sendo até generalizado, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras sobre incorporação imobiliária e eu focava muito nisso. Realmente, quando você especula só para a questão de valorização, você está perdendo total o propósito, né? Então, e não dá para generalizar, né? Eu posso falar hoje, estando dentro do grupo Bio de Vita, o quanto a gente apanha, às vezes, em novos negócios por isso, de não conseguir comprar os terrenos, porque o pessoal fala, não, mas vocês vão pegar o terreno e pôr na prateleira. E não é o nosso propósito. A gente quer empreender, a gente quer fazer. Mas por conta de alguns, todo mundo se prejudica, né? E é bem isso. Oi, gente, nós temos mais 4 minutinhos só. Por isso super agradável, né? Fluindo super rápido. Eu vou fazer uma pergunta, principalmente direcionada aí ao José, né? Porque a gente ficou sabendo que você trabalha com algumas ações
que tem um tamanho menor, né, de ação em si, mas que tem um reflexo gigantesco na vida das pessoas. Qual a importância dessas ações nas quais a gente se coloca como consultor, né, como arquiteto de pequenas intervenções? Pequenas intervenções, eu falo, às vezes construir um banheiro, né, numa habitação que as pessoas não têm não tem um banheiro, né, que é o básico ali, né, que tipo de benefício, né, que a gente pode trazer na vida dessas pessoas e qual a importância dessas ações? Então, realmente tem um impacto muito grande. E desde essa questão sanitária, de você construir um banheiro para elas, como um exemplo que nem é meu, mas eu estive numa palestra no SAC, em São Paulo, tinha uma senhora que tinha a calçada dela, não tinha concreto, não tinha a calçada dela era em terra ainda. E por questão da vizinhança, todo mundo achava no direito de jogar o lixo lá na calçada dela. E aí, com uma ação aí do ARC, né, que eu acho que é importante falar da existência desse programa, que é a Assistência Técnica Social, eles conseguiram a verba que, às vezes, através da assistência social, que você consegue acessar um fundo do Ministério da Cidade e, através de cadastro entre prefeitura para acessar esse fundo e cadastro de profissionais. E é engraçado que é remunerado, né, uma taxa pequena, mas você entra como se fosse uma fila da OAB. Você se cadastra, entra, e aí você pode atuar nessas pequenas reformas. Então, o exemplo lá dessa senhora, eles conseguiram uma verba pequena, porque às vezes esse financiamento é R$2.000, R$3.000, que é para resolver um problema pontual. E nesse caso era fazer a calçada dela. Então, eles fizeram a calçada, urbanizaram essa parte, conseguiram uma verba a mais para trocar e pintar o portão dela. Então, a partir do momento que eles fizeram uma renovação na fachada dela, as pessoas passaram a respeitar e não jogar mais o lixo lá. Então, assim, é uma ação que reflete muito na vizinhança e para essas pessoas. Então, eu acho que o arquiteto hoje, ele a partir mais uma vez, do Aravena, no Chile, que ele joga isso para o mundo, né, essa ideia do arquiteto ter essa responsabilidade social. A gente desce um degrau, né, sai dessa ideia de conceber uma obra elitizado, né? Sim. E a gente se transforma num agente público, num agente direto. Eu acho que isso é muito humano, isso faz muita parte do nosso ensino, porém, a gente não aprende isso na faculdade, a gente fica muito focado na produção arquitetônica, na arte, a gente até sai da faculdade com vontade de produzir grandes coisas e acaba deixando isso de lado, e a transformação da sociedade depende muito de nós, como profissional. Eu posso falar até mais, né? Com certeza, para essa senhora, até psicologicamente, emocionalmente, ela está se sentindo diferente. Então, assim, é muito além, né? Ah, mas é só uma calçada? Não é só uma calçada. Ela mudou a forma dela, às vezes, de ver a vida, de ver que ela não é um lixo, que ela faz parte daquele entorno, daquele mundo, que ela é um cidadão, que ela merece respeito, e assim por diante, né? Então, é muito além, né? Eu vejo ainda, infelizmente, que nem você falou, a nossa profissão acaba sendo muito elitizada, né? E a gente não tem noção, os arquitetos acho que não têm muita noção disso, mas o papel deles é muito importante, não só dos arquitetos, falando dos engenheiros também, é muito importante, né? A nossa visão do macro, a nossa visão do todo, a gente tem um papel fundamental, e a gente percebe nisso, né? Olha que legal, com certeza a sensação que a gente fica ouvindo uma história dessa, coisas com tão pouco a gente pode fazer tanto, né? E isso aí, tem mais esse olhar social mesmo. Com certeza. Ô, gente, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu quero agradecer muito vocês. Foi muito especial, né? Foi um momento muito bacana, uma troca de informações com pessoas diferentes, né? Com histórias diferentes que a gente tem que respeitar, a gente tem que ouvir e que eu tenho certeza que está agregando muito aí para o pessoal que está nos assistindo. Quero agradecer também, um agradecimento especial ao grupo da Build Vita, né, que nos convidou, que permitiu que a gente esteja aqui nesse momento.
E eu vou terminar pedindo para vocês falarem uma palavra ou uma frase bem pequena, né? Resumindo tudo que a gente conversou agora, né? Sobre arquitetura social. Desafio. Olha que desafio, hein? Eu acho que a palavra que vem na cabeça agora é acreditar, né? Eu acredito que a gente tem essa participação tão importante quanto profissional, quanto cidadão. Acredito que a gente pode mudar, que a gente pode contribuir. Parece muito pouco, mas o que a gente está fazendo aqui essa noite é contribuir, é um pouco do nosso tempo para contribuir, e com certeza vamos plantar algumas sementes aí que vão se espalhar e assim vai disseminar. Então, hoje acho que a palavra aí é acreditar, né? Nunca desistir. É isso mesmo. E também, assim, depois de tudo que a gente tem conversado, essas histórias de vida que a gente escutou aqui hoje, é a gente sempre buscar qualidade de vida para todos, né? Legal. Eu acho que a habitação social precisa imediatamente sair da ideia mercadológica e passar a ser usada como um mecanismo de transformação. Acho que esse é um passo importante que precisa ser dado. Transformar. Transformação. Isso aí. Gente, muito obrigada, né, a todo Obrigado mundo. pela oportunidade. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. É um prazer. Valeu.